No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7h36, comigo aqui no estúdio, vereador Laércio do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo o seu público. Bom dia, seus colegas de trabalho. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Obrigado pela presença. Como é que foi a sessão virtual ontem, vereador? A sessão ontem foi tranquila, durou cerca de 1 hora, porque tinha alguns itens para serem deliberados e dois projetos a serem votados por identidade de título de cidadão guarulhense, um dos quais é do professor Jesus, e foi por volta de meio-dia a sessão se encerrou. Me permita, o seu colega Edmilson Souza falou ontem aqui, não caiu minha ficha, é o comandante Hamilton. Será que é da PM, do bombeiro? Não, é o piloto de helicóptero. Exatamente, aquele que fez história lá com o programa do Gugu, fazia do SBT, exatamente. O professor Jesus encaminhou o projeto e qual é o hábito da Câmara Municipal? A gente pressupõe, Pedro, que quando um colega vereador encaminha um título, ele está atendendo todos os requisitos para receber aquele. Então a Câmara tem por tradição sempre aprovar, e o vereador que deve ter o cuidado quando faz o seu encaminhamento. Eu acho que é pertinente o encaminhamento que foi feito e cabe agora à Câmara seguir e entregar o título de forma oportuna. O senhor me permite, o senhor é um bom vereador, sei disso, mas eu tenho mais experiência de Câmara. Eu me lembro que nos anos 70, 80, era um tal de dar título de cidadão guarulhense para qualquer um, literalmente para qualquer um. Tantos que muitos nem vieram receber. Isso que eu ia falar, tem muitos qualquer um que até hoje não vieram receber. Não vieram receber. Isso é verdade. Mas era assim, eu vou dar um título para o Roberto Carlos, vou dar um título para a Anitta. O que tem a ver a Anitta com Guarulhos? Agora, me desculpe, hein, não foi o melhor momento aí da assessoria do presidente Jesus? Comandante Hamilton, o que ele fez? Sobrevoou Guarulhos? O título de cidadão guarulhense, ele tem que ter mérito realmente, né? Senão, sei lá. Eu acho que tem que ter algum vínculo com a cidade, Exato. Mesmo que por passagem pela cidade, alguma situação dessa natureza. É o que eu vejo. Também acho. Se eu apresentar algum título, já apresentei em tempo recente, eu procuro me cuidar com essa situação. Eu não apresento ao esmo o título de cidadão guarulhense, né? Mas aí, como eu disse, cabe a assessoria de cada vereador, dentro do seu ponto aí, dentro da subjetividade, entender se é pertinente ou não. E aí eu respeito a posição de cada colega vereador. Agora, vereador Laércio Santos, e o retorno às sessões presenciais? Pedro, essa situação, eu penso que a Câmara Municipal, ela precisa enfrentar a volta das sessões presidenciais. E eu vou dizer o porquê. Essa semana, a semana passada, eu vou usar o exemplo do INSS, era para ter retornado às suas atividades. Houve uma medida judicial que restringiu o retorno, e quando foi na data de ontem, o TRF, Tribunal Regional Federal 3, que tem jurisdição sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul, derrubou essa liminar e o INSS está voltando às suas atividades. De forma que, se o próprio órgão previdenciário, que atende uma gama de público muito grande, está e terá que voltar desde a data de ontem, aliás, voltou desde a data de ontem, da mesma forma eu entendo que o próprio Fácil do município, Pedro, da mesma forma os demais departamentos do município, a nível municipal, e o próprio legislativo, eu estou bastante incomodado com esta situação. Já falei aqui contigo, em toda a região metropolitana da capital paulista, Guarulhos é a única cidade que está realizando sessões extraordinárias. São duas situações, Pedro. Primeiro, nós não temos sessão presencial e não está seguindo com as sessões ordinárias. O rito de sessão extraordinária é um, o rito de sessão ordinária é outra. Existem algumas limitações, alguns impedimentos legais, e isso não está muito bom. Então, nós estamos aí desde o mês 3 ao mês 9, nós estamos 6 meses com o Legislativo, em muitas das circunstâncias, parada. Então, eu acho que nós temos condições, afirmo e reafirmo, nós temos condições de realizar as sessões presenciais somente com os vereadores. Por exemplo, o vereador Edmilson tem se feito presente no plenário, eu também tenho me feito presente, o próprio líder do governo, o presidente da casa, mais uma meia dúzia de vereadores. Então, nós chegamos a ter
cerca de 10 vereadores em plenário em certas situações. Então, eu acho que tem plenas condições de restabelecer o trabalho e aí fica mais hábil para a gente discutir assuntos, para fazer encaminhamento, para fazer proposta, ouvir a população naquilo que traz a segurança para todos nós. Eu acho que é desse modo que a Câmara começa a recaminhar e não simplesmente deixá-la fechada ao longo deste ano. Eu endosso as suas palavras, eu acho que dá para retornar sim, sem a presença de público nas galerias, não é isso? Porta fechada, né, Porta Pedro? fechada, Porta fechada lógico, na galeria. Com jornalistas, com transmissão pela TV Câmara, não é isso? Com restrição, distanciamento, eu acho que é possível. Perfeitamente. E, vereador Lars Santos, como é que o senhor observou a polêmica envolvendo a antiga sede da Câmara e a Praça Getúlio Vargas? Pedro, eu acho que aquilo dali é uma situação que faltou e falta o planejamento. Nós já cobramos, você cobrou várias vezes aqui a questão da Praça Getúlio Vargas, e eu acho que não é simplesmente você colocar as viaturas ali no meio da praça que você vai resolver o problema. Deu a impressão que foi uma ação policial e que eu vou expulsar as pessoas, os moradores de rua daquele local e eles vão buscar um outro caminho. Eu acho que o trabalho não foi correto, eu acho que a assistência social deveria e deve estar envolvida neste assunto. Faltou essa retaguarda. Faltou. Eu vou dar um exemplo aqui onde a gente visualiza constantemente. Eu tenho escritório profissional na rua Luiz Facini. Em frente ao meu escritório tem morador de rua lá que faz um mês que acampou, já fez a barraca, né? Aquele antigo escritório ali, onde foi o comitê do então candidato nosso na época, Eli Correia. Sim. Ali tem pessoas acampadas. Então, estou dando 2 exemplos. E se você anda por todas as ruas centrais da cidade, nós estamos vivenciando esse problema. Então, não adianta simplesmente fazer uma ação midiática para a Praça Getúlio Vargas, quando nós temos a Praça 8 de Dezembro, no Taboão, nas mesmas condições, nós temos a Praça Santos Dumont nas mesmas condições ali em Vila Galvão, nós temos aquela praça ali da Tapajós, ali em frente à feira de domingo, nas mesmas condições e por aí vai. Então o que acontece? Nós temos uma Secretaria do Meio Ambiente, Pedro, que não funciona. Ela existe no organograma da prefeitura, mas não funciona para a poda de árvore. Só para você ter ideia, Pedro, eu tenho mais de 30 pedidos de poda de árvore e manutenção. E não é feito, sabe por quê? Só para concluir, Pedro, não é feito porque o vereador Laércio Sandes é muito crítico ao prefeito, ele cobra muito. Ao contrário daquele discurso do prefeito quando esteve na Câmara Municipal no primeiro dia do ano legislativo e disse que nós trabalharíamos juntos. Então hoje existe uma ação de secretaria para os interesses de governo, não para o interesse da cidade, e isso prejudica muito a população. Então, essa situação da Praça Getúlio Vargas, a meu ver, precisa sim de um planejamento, mas que envolva a Secretaria do Meio Ambiente, essa questão da cultura que o próprio colega Edmilson Souza judicializou, ele está correto, porque se lá foi dado um destino lá atrás, eu penso que não é simplesmente eu esquecer os recursos federais ou algo que foi direcionado para aquele equipamento e simplesmente trazer a GCM para dar uma resposta midiática. Eu acho que a questão do planejamento é importante. Me permita, sobre a Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho uma visão, ela está mais voltada para questões legais e ambientais, de licenciamento. Aliás, a própria secretária é uma procuradora, não é isso? Sim, exato. Então, me parece que é uma secretaria mais voltada para a legislação do que para o dia a dia da poda, do jardim, não é isso que o senhor concorda? Eu concordo, porque é aquilo que a gente já falou aqui de atividades que se confundem, né? Qual é a finalidade da Secretaria de Obra, qual é a finalidade da Secretaria de Serviço Público, da própria Proguaru e também essa questão da Secretaria do Meio Ambiente no que diz respeito a manutenção, vamos dizer assim, das árvores que nós temos na cidade, as podas e tudo mais. Então, existe aí uma confusão de atribuição. Se você falar para o leigo, ele não quer saber se é a Secretaria do Meio Ambiente, se é a Proguaru, mas nós precisamos que isso realmente ocorra, esse trabalho seja feito, não da forma que vem hoje, que você pede, o pedido fica lá e fica ao esmo. E aí o que acontece? Aí tem que pôr na justiça, né, Pedro? Tem que levar para o Ministério Público, porque muitas das questões traz perigo, tá colocando em risco a segurança. Então não dá para a gente
ficar olhando para quem está administrando a cidade e achar que está tudo bem. Não está. Então, a Praça Getúlio Vargas, a minha opinião, Pedro, é que não foi feito um planejamento. Esse planejamento não adianta fazer agora, Pedro, há 3, 4, 5, 6 meses do final do período legislativo, em período eleitoral. Isso teria que ser planejado nos primeiros anos de governo, Pedro. A Praça Getúlio Vargas é um cartão postal da nossa cidade. Não é só a ponte que foi construída há alguns anos atrás ali na rodovia Presidente Dutra, que hoje muitos usam como cartão postal. A Praça Getúlio Vargas, como o aeroporto, faz parte do cartão postal da cidade e muito nos envergonha da forma que ela ficou e está. Então, o planejamento, direcionar verba no orçamento para remodelar esta praça é muito importante. Como também a Praça 8 de Dezembro, lá no Taboão, que é uma vergonha. Quem andar na Praça 8 aos sábados, com os camelôs, aquela situação lá não legalizada, se envergonha de ser um munícipe da cidade de Guarulhos. Obrigado, vereador Lars Santos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro. Até a próxima. 7h47, produção. Rápido intervalo.